Olá, prof, tudo bem? Vou iniciar compartilhando a minha tela. Vou habilitar o cronômetro aqui para saber direitinho. Vamos iniciar aqui compartilhando a tela. Pronto. Ah, bom dia, meu nome é Bruna Farias de Bortoli, sou aluna do mestrado PPG-TEM na área de materiais, tecnologias. Vou iniciar de novo, prof. Bom dia, meu nome é Bruna, sou aluna do PPG-TEM para o mestrado, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o meu trabalho para qualificação e eu intitulado Desenvolvimento, Caracterização Termomecânica de Nanocompósito de Polipropileno, reforçado com nanoplaquetas de grafeno e compatibilizado com ácido tânico e PPGMA. Seria o polipropileno grafinizado com anidrido maleico. Sou orientada pela professora Eveline Biscoff e professor co-orientador Renan Demore. A introdução, então, a motivação desse trabalho, ele tem em parte a necessidade da indústria automobilística em reduzir o peso dos veículos para melhorar a eficiência tanto energética e também diminuir a emissão dos gases poluentes. E também nesse cenário a gente tem aí o polipropileno que ele é amplamente utilizado, né, devido à sua disponibilidade e amplamente utilizado, quando eu digo tanto em indústria automobilística quanto em outras, mas no caso da indústria automobilística, a gente tem o polipropileno tanto em peças de reforço, em peças no interior do carro, quanto no exterior também, as classes A que a gente comenta. No entanto, quando a gente olha para o polipropileno puro, ele apresenta limitações significativas, como fragilidade ao estresse, mecânico e térmico. Isso nos dá, então, a oportunidade de estar obtendo nanocompósitos que surgem como uma estratégia, e são nanocompósitos que já são utilizados na indústria automotiva e eles são eficazes para superar algumas dessas limitações. E hoje, nesse projeto, a gente busca as limitações do polipropileno puro. Então, justificando esse projeto, a gente também tem a ideia, tem como objetivo utilizar as nanopartículas 2D, especialmente o grafeno. A gente pode ver que na literatura a gente tem alusitas, fibra de vidro, a gente tem vários compostos, compostos para fazer os compósitos. E nesse caso aqui, a gente traz então o grafeno como um ganho de reforço, como um material de reforço, que é um material que vem ganhando do destaque desde que foi descoberto em 2004 pelo Novoselov e Jane Novoselov. E usando composite, então, 2D, eles são de camada única e eles exibem, né, a alta resistência mecânica, que é o que a gente procura, e também notáveis condutividades elétricas e térmicas. E o GNP, ele vai, então, estar fornecendo, nesse caso, né, um excelente balanço entre o desempenho e o custo de fabricação, né, sendo ideias aí já pensadas em escala industrial. O polipropileno, aqui eu tenho a imagem, né, a figura 1, com polipropileno e sua estrutura. Ele é um polímero commodity, ou um polímero de natureza semicristalina. Sua estrutura, ela é basicamente composta por unidades repetitivas do propileno, e confere, então, características de processamento, que a gente conhece e também comentamos, e também a necessidade, né, de um reforço aí para sua rigidez. As nanopartículas de nanoplaquetas de grafeno, então, são GNPs, eles são formados por átomos de carbono hibridizados em sp2 e dispostos em uma rede hexagonal, que são os chamados favos de mel. Essa estrutura é um plano bidimensional de camada única e o que confere, né, as propriedades extraordinárias do reforço mecânico que a gente busca conferir, então, para uma matriz de polipropileno.
e ele foi isolado em 2004, não sei se já comentei. Também temos o ácido tânico, que é um dos diferenciais desse trabalho, que ele é um ácido com agente dispersante, utilizado como um agente dispersante. Ele é um polifenol natural e sustentável. A sua estrutura é, aqui, como a gente pode ver na imagem, né, da estrutura química dele, é rica em parte em grupos hidroxila e fenólicos, e isso é fundamental, que vai permitir ele atue, né, na interface entre o grafeno e o polipropileno, facilitando essa dispersão interfacial. O outro compatibilizante utilizado, ele é o polipropileno grafitizado com anidrido maleico, também conhecido comercialmente como polibond. Ele consiste, né, em uma cadeia de PP com grupos de anidrido maleico enxertados, e essa modificação que vai nos permitir que a gente tenha uma melhor interação entre os materiais polares, e isso, né, vai promover a polaridade necessária para a gente poder ancorar os reforços na matriz, garantindo, né, essa transferência de carga eficiente. Então, como objetivo principal é avaliar o efeito das nanoplaquetas de grafeno e o agente compatibilizante em dois métodos de pré-mistura, da área de propriedades mecânicas, térmicas, e hoje está podendo, então, escolher qual seria a pré-mistura mais adequada para a gente seguir com o resto do projeto. Esse seria o nosso principal objetivo, com o propósito de ampliar a faixa de aplicações do PP na indústria automobilística e desenvolvendo nanocompósito de alto desempenho. Como materiais, a gente utilizou o PP polipropileno homopolímero, um grade H118 da Braskem, nanoplaquetas de grafeno com área superficial de 300 metros quadrados por grama, com modificação de borda, o ácido tânico com 68% de pureza e o polipropileno grafitizado, então, com anidrido maleico, que o nome comercial Polibond, com teor de anidrido maleico entre 0,8 e 1,2 em peso. A comparação, então, como método hoje, são as duas metodologias de pré-mistura, M1 e M2, para a incorporação desses aditivos, que eu já vou detalhar no próximo slide para ficar claro como foi feito esse processo e a intenção de cada uma. E ainda, né, a caracterização, então, abrangente desses ensaios, que abordou tração, flexão, impactuais, o dia, as análises térmicas, CTGA e DSC. Aqui eu tenho um fluxograma esquemático de como foi feito essa parte da metodologia. Então, a pré-mistura 1, a gente teve duas etapas, que seria a etapa A e a etapa B. Então, a etapa A, ela contou com a modificação aquosa do TA, que seria o ácido tânico, e o GNP. E a etapa B pega essa etapa A e coloca em uma agitação mecânica direta, PP, PPGMA e a etapa A. E isso a gente vai ter, então, a nossa mistura A1, que é quando a gente tem todos os compostos juntos, e esse material, então, ele é seco. A pré-mistura 2, a gente tem, então, uma agitação mecânica única, onde a gente colocou, né, todos os projetos, todos os aditivos em um mesmo, em uma mesma agitação. E também foi seco. Após ter a mistura 1 e a mistura 2, a gente então passa para etapas similares, que seriam ambas as pré-misturas passam na extrusão em dupla rosca, são peletizadas, são secas novamente e colocadas para injeção dos CPs, para então estarem indo para as nossas análises mecânicas e térmicas. As formulações que foram utilizadas. Então, inicialmente a gente optou por quatro formulações, onde PP puro, para a gente ter como base, PPTA, para a gente entender como que o ácido tânico estaria agindo no polipropileno, porque a gente não encontrou em literatura materiais que utilizassem de uma metodologia deste formato e com esses aditivos em comum.
E a etapa M1 e M2 aqui a gente tem a mesma formulação, porém para cada etapa, M1 e M2, sendo que o PPTA conta como sendo a etapa A da pré-mistura 1. Então, ele seria uma pré-mistura 1, mas é só a primeira, só a etapa A. Então, a gente trabalhou então com esses 4 principais grupos de amostras para a gente poder estar entendendo. Então, foram GNP, TA, PP e TA não possuem GNP, e aí a gente passa aí por uma baixa concentração, né, que foi escolhida de grafeno 0,1, e o TA aí com o dobro de porcentagem da quantidade de aditivo, que foi o que a gente encontrou em literatura que geralmente é utilizado. Então, aqui novamente, alguns dados, né, da pré-mistura 1 e pré-mistura 2. Então, a modificação aquosa do GNP com ácido tânico, ela foi uma agitação mecânica a 1000 RPM por uma hora, uma temperatura ambiente, e depois, então, a etapa B, ela é incorporada no PP, no agente compatibilizante de PP e GMA, a etapa A e seco, né, em estufa. A etapa 2, né, acaba sendo essa etapa única, e ela mistura, né, o PP e os demais aditivos em uma câmara de mistura, e eles foram, né, a 50 RPM por um período de 1 minuto. E daí, esse objetivo aqui é testar o método físico M2 e o M1 e entender, né, se seria tão eficiente quanto o método físico M2, por exemplo, e o químico M1. Os materiais métodos aqui, a gente tem, então, uma imagem da etapa A, que seria a agitação aqui do TA e do GNP, e após, então, na câmara de mistura, que seria, então, a etapa B para ter a pré-mistura 1. E aqui a etapa única foi o mesmo equipamento, com todos os aditivos juntos. No próximo, tem as imagens da extrusora de dupla rosca e a injetora industrial utilizadas no processamento desses materiais. E o perfil de temperatura da extrusora, ela variou de 170 a 190 graus Celsius, que garantia a fusão e a mistura adequada sem degradar os aditivos, e também era o que foi indicado pelo fabricante do polipropileno. Como próximo, nós temos aqui as análises, né, mecânicas que foram feitas inicialmente, então tração, flexão e o impacto ISOD. Tanto tração quanto flexão foram ensaiados na máquina MIC DL 2000 e realizados de acordo com normas. Então, a tração foi realizada para STMD 638 e a ISO 178 para a flexão. E em questão da tração, as medidas então, de resistência à tração e tensão na ruptura foram de velocidade, né, de 50 milímetros por minuto, de acordo com a norma, e a detonação do módulo a 5 milímetros por minuto. Enquanto o de flexão, então, foram corpos de prova tipo D e uma velocidade de ensaio de 2 milímetros por minuto. O impacto ISO, ele foi, então, realizado numa máquina eletrônica de ensaio de pêndulo, então, com o martelo de 1 joule, e os ensaios de resistência ao impacto eles foram realizados de acordo com a ISO 180. Aqui é interessante comentar que nós temos só uma STM. Nesse momento, a gente não tinha os corpos de prova e o teste para fazer uma ISO. Então, os próximos testes que foram ser feitos no trabalho, a gente prevê que sejam feitos todos com ISO, de acordo com o que é pedido pelas normas na indústria automotiva. Os testes hoje eles são apresentados em ISO devido a o que a gente chama internamente que seriam WSS, que são as specs do material, né? O datasheet propriamente do material adequado para uma peça, eles são todos normas ISO. Então, aqui a gente já começa a ter os resultados em ISO para poder já olhar para esse material, se ele realmente estaria dentro de um material adequado para a indústria automobilística ou não. E todas essas amostras, né, vale ressaltar que elas foram previamente condicionadas em temperatura ambiente, 23 graus e 50% de umidade relativa, né, por um período de 40 horas, e todos os ensaios mecânicos foram realizados a temperatura ambiente também. Aqui a gente tem, então, os ensaios térmicos DSC e TGA realizados no Parque Elmer, modelo DSC
6.000 PDCA e 4.000 PTGA. As amostras foram para ambas as técnicas de 6 miligramas em média, e as amostras então, de DSC tiveram aquecimento de 30 a 200 graus, uma taxa de 10 graus por minuto em nitrogênio, em atmosfera de nitrogênio. E os resultados de DCC, eles, né, nos proporcionam aí o índice de cristalidade dos nanocompósitos, né, através da equação abaixo. E a taxa de aquecimento, então, para o TGA foi de 20 graus Celsius por minuto, também em atmosfera de nitrogênio, uma temperatura de 30 a 900 graus. E aqui é interessante, né, comentar hoje agora que, termicamente, utilizando o DSC para avaliar a cristalidade e o TGA a estabilidade térmica. Então, todos esses ensaios seguiram as normas e o condicionamento, né, necessário. Aqui já entrando em resultados, a gente tem as amostras, né? A gente visualmente consegue perceber a mudança de coloração dos corpos de prova, quando a gente tem o PP puro aqui branco, branco translúcido, branco, e enquanto a adição do ácido tânico ele vai conferir um tom acastanhado, e o grafeno, então, ele deixa M1 e M2 completamente da coloração preta, que indica, né, a presença, né, indica visualmente a presença desse nanorreforço. Na partir de agora, quando a gente está nos resultados, eu trouxe a legenda. Então, caso a gente não lembre qual foi a metodologia, aqui a gente tem a pré-mistura, a metodologia de cada uma das amostras na legenda, para facilitar. Os resultados de tração. Então, os resultados de tração é o primeiro que eu trago aqui para a gente analisar. Então, o destaque foi a metodologia M2. A gente consegue ver que PP, módulo de Young, entre PP e M2, a gente tem o destaque aí, tivemos um aumento expressivo de 17% no módulo de Young, em comparação ao PP puro, e isso está indicando, né, que essa pré-mistura mecânica direta, ela acaba sendo mais eficaz em dispersar o grafeno e aumentar a rigidez desse nanocompósito. Então, quando a gente observa aqui na tabela, na figura, na verdade, houve esse ganho expressivo, né, da rigidez, e a amostra M2, então, acaba aí com 17% em relação ao PP puro, enquanto a M1 sobe apenas 6% em módulo de Young. E para a gente entender um pouquinho esse mecanismo, a superioridade dessa metodologia M2, ela está sugerindo para a gente que o cisalhamento mecânico de alta intensidade que foi utilizado, ele foi mais eficiente para desfolhar a destruição das nanoplaquetas de grafeno, e isso acaba melhorando essa transferência da fase polimérica do reforço. E quando a gente compara, por exemplo, com a resistência quando a gente compara com a literatura, a gente tem aí que no modo de Yang e Jun et al. Obtiveram um ganho de 28%, mas eles também utilizaram 2,1% de grafeno, a gente não usou 0,1%. Então, a gente consegue mostrar esse ganho, né, que mostra uma eficiência desse reforço e começa a viabilizar, né, essa sinergia do que a gente desenvolveu aqui. Tanto o ácido tânico, PGMA, que também, né, acabam otimizando essa adesão interfacial. E quando a gente olha para a resistência à tração, ela aumenta M1 em 4% e M2 chega próximo, mas ainda menos, em 3,3% em relação ao PP puro. No próximo slide, então, ensaios de flexão, os resultados ele acabam corroborando com a tração, então a gente consegue ver que a gente teve um aumento de 11% no módulo e 7,8% em resistência à tração para M1. E quando a gente vê, então, o M2, a gente teve 10% e 7,1%. Ainda muito valores próximos, mas M2 acaba se destacando. Então, na flexão, o comportamento acaba sendo similar, né? Mas tivemos um aumento aí de 1% no modo de flexão entre ambas as amostras. E uma análise do compatibilizante acaba aqui sendo interessante trazer, né?
que o PPTA, né, mesmo sem o grafeno, ele apresenta um ganho de 3,4% na rigidez e acaba demonstrando, né, a tendência do ácido tânico e do ácido tânico e o PPGMA não atuarem apenas como uma ponte para o grafeno, né? Mas eles próprios eles acabam mostrando, né, que eles modificam a rede polimérica, contribuindo neste caso para a resistência à deformação da matriz. E esse resultado ele vai confirmar então que o material ele se torna um pouco mais resistente aos esforços de flexão, uma propriedade aí que é importante na parte estruturais internos de veículos. O ensaio de impacto ISO houve uma redução de 5% na tenacidade quando a gente olha para o M2, que até agora se mostrou a mistura importante para o que a gente está desenvolvendo, o que acaba sendo comum e entendível aqui é essa perca. Quando a gente aumenta muito a rigidez do material, a amostra, né, acaba aí perdendo impacto. Então, a amostra M1, que não aumentou tanto, a gente consegue ver que manteve um desempenho de PP puro, né, interessante, e sugerindo que a modificação aquosa prévia mitigou a perda, né, de resistência ao impacto. E aqui a gente observa um desafio clássico da ciência e de materiais, então, que é o trade-off da parte de rigidez e tenacidade. Então, a gente aumenta o módulo de elasticidade e deixa o material mais rígido e acaba aí perdendo pelo lado do impacto. A próxima, então, análise que a gente fez, a gente já inicia os ensaios térmicos. Então, aqui a gente tem a análise de TGA. A análise de TGA, ela não mostra que a incorporação, né, dos aditivos não compromete a estabilidade térmica do PP, mas ela traz uma tendência de aumento na temperatura, que seria então essa tendência de aumento nas temperaturas de degradação, que acaba sendo positivo para a aplicação automotiva, acaba sendo interessante para a aplicação automotiva, que sofre então esse estresse térmico. Então, se a gente analisar esse gráfico, a gente tem as curvas de TGA mostrando que houve uma perda de massa, que não houve uma perda de massa precoce, e que garante que o material, então, ele ficou estável no processamento. Nas temperaturas, principalmente aqui entre 200 e 230 graus, que é a margem, né, de temperatura geralmente utilizada no processamento industrial. Então, isso é bem importante para a gente. E a gente consegue, então, ver também que, né, o efeito do grafeno aqui no TGA, que é a gente vê que é a tendência de aumento da temperatura de perda de massa de 10 e 50 ocorre devido a um efeito que as nanoplaquetas elas estão dificultando a difusão dos produtos, né, voláteis e de degradação para fora desse material, então retardando o processo de decomposição térmica. Então, ele mostra, então, que isso prova a incorporação dos aditivos, além também de melhorar ali a parte mecânica que preserva ou até eleva ali a vida útil aqui do nosso polipropileno. O próximo resultado é o de DSC. A gente observa que o grafeno, o grafeno e os nossos compatibilizantes estão atuando como um agente nucleante, principalmente o grafeno, que tem essa característica, e ele eleva o grau de cristalidade da temperatura de cristalização, especialmente aqui na amostra M2. E isso explica um ganho de propriedade, né, mecânica, que seria a estrutura cristalina mais organizada. E vou falar aqui. É, aqui a gente não está com as porcentagens, mas o PP puro ele deu 43% de cristalidade, enquanto a M2 47%.
Então, significa que o material mais rígido e o que explica, então, também diretamente porque a amostra M2 teve o maior módulo de Young. Isso é interessante também ressaltar. E a temperatura de cristalização, a TC subiu quando 2 graus, quando a gente olha, né, para PP e para M2, e na prática industrial isso vai mostrar que o material cristaliza mais rápido dentro do molde da injetora. Isso pode reduzir o tempo de ciclo de injeção, aumentando então essa produtividade, mas precisa daí de análises um pouco mais ricas em questão de simulação, de molde, de injetados, para a gente estar entendendo exatamente o que, que seria esse custo de fabricação, o como está se comportando esse molde, também o que é um, né, o que seria realmente um ganho. E isso é uma parte muito interessante do projeto. Conclusões preliminares do que a gente discutiu até agora é que com a conclusão dessa primeira etapa, que a gente fez M1, M2 com esses incrementos de aditivos TA, GNP e PPGMA, então a gente confirma que eles influenciam nas propriedades do PP. A metodologia M2, ela promoveu melhores incrementos, né, em muitos das análises realizadas, mesmo a gente tendo essa ligeira redução aí do impacto ISOD, mas a amostra M1, ela mostra um aumento, né, que foi observado, evidenciando aí o impacto ISOD, e mostrando, né, que o TA, talvez ele está mitigando ali a perda de tenacidade, mas ainda é mais interessante nesse momento a tendência que a M2 está nos mostrando, né, com um potencial aí de nanocompósito para o setor automotivo. E como aqui também a TGA, ele indica que a incorporação dos aditivos não compromete a estabilidade térmica, inclusive ele melhora ainda mais melhora ainda mais, ele tem a tendência de melhora da estabilidade térmica. E as análises de SC, elas estão mostrando para a gente, né, que o GNP e todo o conjunto, né, ele está promovendo um aumento de grau de cristalidade, de temperatura, que é importante também, tanto em M1 e M2. E então a amostra M2, como falei antes, ele apresenta então um melhor desempenho mecânico, exibiu maior grau de cristalidade nesse momento, né, reforçando a correlação. E quando eu falo M2, agora, né, tô só falando de M1, M2, em vez de tudo, é porque M2, a única amostra que foi feita na metodologia M2, né, então estou chamando de M2 porque é a única amostra feita em M2. Para as etapas futuras, a gente tem aí formulações a serem avaliadas, 7 formulações a serem avaliadas, então a gente está variando agora o que a gente não variou antes, que seria o TA e o GNP. O PPGMA a gente mantém como ele em 3%, porque a gente quis fixar uma das propriedades e também é a porcentagem que a gente encontrou que melhor tem resultados na literatura, enquanto a gente olha também que o TA do que foi encontrado na literatura, ele sempre é né, 1 para 2, ali o dobro da parte de GNP, mesmo que a gente não tenha encontrado materiais para GNP, mas para outros derivados do grafeno. E o grafeno em baixas concentrações também são os que têm mostrado melhores resultados, e também quando a gente começa a pensar em colocar isso industrialmente, quanto menos adição de grafeno, também melhor industrialmente, em custo. Então, a gente também está avaliando nesse sentido. Aqui a gente tem a relação das análises a serem realizadas nas amostras futuras. Muitas estão baseadas e são já utilizadas, né, na indústria e nas pesquisas, mas elas foram muito olhadas quando eu penso e olho para meu material que pode ser validado dentro da indústria automotiva. Então, a gente precisa do índice de fluidez, densidade, dureza Shore, tração, flexão, coeficiente de Poisson, impacto ISO, HDT, DSC, TGA e DMA e o encolhimento mudado, que eu acabei não comentando.
todas elas vão corroborar para eu em normas ISO para eu olhar os meus resultados hoje do meu trabalho, né, e do que futuramente, e eu conseguir também comparar se ele é ou não aplicável numa indústria automotiva e para qual peça. Então, isso é importante, que eu achei importante ressaltar. E agora, para encerrar, eu quero agradecer, né, imensamente ao IFE e ao programa VGT pela oportunidade, né, e infraestrutura, né, de desenvolvimento dessa pesquisa, aos meus orientadores pelo todo o suporte e um agradecimento, né, à Ford Motor Company, que é quem está patrocinando a realização desses ensaios e também viabilizando, né, essa pesquisa. Então, gostaria também de agradecer à banca por estarem aqui hoje me avaliando e obrigada a todos. Sim, prof.